Bom dia, meu amigo ouvinte. Bom dia, leitor, você que pegou essa mensagem aí no seu computador, no seu Facebook. Aqui temos um trabalho sobre missões. E queremos, em meio ao mundo tão violento, tão caminhado para o fim, pois a volta do Senhor Jesus se aproxima. O mundo está caminhando para o fim. O pecado se multiplicou, como disse Jesus na sua palavra. As guerras, os rumores de guerra aumentaram. A violência aumentou, a morte aumentou. Ou seja, falta só o evangelho ser pregado a toda criatura para que tudo chegue ao fim. Estamos aqui cooperando nesse trabalho, obedecendo ao ID de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Estamos aqui para anunciar a você mais uma vez a palavra de Deus. Os profetas foram missionários de Deus. Quase todos eram itinerantes, enviando a mensagem de Deus. Alguns saíam do sul, indo profetizar nas terras do norte. Outros iam para o estrangeiro, como Eliseu, Jonas, Ezequiel e Daniel. Daniel 1:6. Louvado seja Deus. Daniel 1:6. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Os profetas menores. Daniel. Daniel em si, né? Daniel 1:6. Louvado seja Deus. Daniel 1:6. Louvado seja Deus. Daniel 1:6. Louvado seja Deus. Antigo Testamento, Daniel. Narrativas para sustentar a fé. Manter a própria identidade. No terceiro ano de Joaquim, de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Louvado seja Deus. Foi até Jerusalém e cercou a cidade. Só entregou nas mãos dele, Joaquim,
rei de Judá, reparte dos objetos do templo de Deus. Ele então levou tudo para a terra de Saná, guardou os objetos na sala do tesouro. Do templo do seu Deus. Depois o rei deu ordem a Asfenés, chefe dos eunucos, para escolher entre os israelitas da família real ou de outras famílias importantes alguns moços sem nenhum defeito físico e de boa aparência, instruindo em toda espécie de sabedoria, práticas em conhecimento, gente de ciência, capaz de servir na corte do rei. Deu também ordem para que ensinasse a eles a literatura e a língua dos caldeus. O próprio rei marcou para eles uma ração diária da comida e do vinho da mesa real. Eles deveriam ser preparados durante 3 anos. Depois passariam a servir ao rei. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel passou a chamar-se Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Glória a Deus. Daniel resolveu que não iria contaminar-se com as comidas e o vinho da mesa real. Pediu ao chefe dos eunucos permissão para não aceitar essas comidas. O Senhor fez com que Daniel ganhasse a simpatia do chefe dos eunucos. Este lhe disse: tenho medo do rei, o meu senhor, e determinou pessoalmente o que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que os rostos de vocês estão mais pálidos que dos outros moços da mesma idade, vocês acabarão fazendo culpado de um crime de morte aos olhos do rei. Daniel disse ao funcionário, a quem o chefe dos eunucos havia confiado: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Façam uma experiência conosco durante 10 dias. Vocês nos darão de comer só vegetais e só água para beber. Depois você compara a nossa aparência com a dos outros moços que comem da mesa do rei. Então faça conosco o que achar melhor. O funcionário aceitou a proposta e fez a experiência por 10 dias. No final dos 10 dias, estavam com boa aparência e corpo mais saudável que todos os moços que comiam da mesa do rei. Louvado seja Deus. Então o funcionário tirou definitivamente a comida e o vinho da mesa dos moços. Passou a dar-lhes somente vegetais. Aos 4 rapazes Deus concedeu o conhecimento e a compreensão de toda a literatura, também sabedoria. A Daniel especialmente deu o dom de interpretar visões e sonhos. Terminado o tempo que o rei havia fixado para os rapazes serem apresentados, o chefe dos eunucos levou-os à presença de Nabucodonosor. O rei conversou com eles
E não encontrou ninguém melhor do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a partir daí eles ficaram servindo diretamente ao rei, por tudo que procurou saber deles em termos de conhecimento e sabedoria. O rei achou que eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e adivinhos que havia no seu reino. Daniel ficou aí até o primeiro ano do reinado de Ciro. Louvado seja Deus. Aleluia. No mundo antigo, a religião e a política estavam de tal modo unidas que mudar de religião significava atrair a própria identidade nacional. E mudar de política significava tratar da religião. No século II a.C., Antíoco IV quer impor aos judeus com violência a sua política junto com a religião e costumes gregos. Os judeus ficam assim ameaçados de perder sua identidade religiosa e cultural. O autor compila várias narrativas, talvez lendárias, como lições destinadas a estimular de modo velado os judeus que resistirem a fim de manterem sua fé, cultura e costumes. O texto nos convida a tomar consciência e a manter nossa identidade sociocultural, ameaçada pelas idolatrias que tentam a todo custo reformá-la e até mesmo destruí-la. Aqui eu notei da leitura desse texto o projeto de Deus na vida de 4 rapazes. No caso aqui, quando Deus tem uma obra e as pessoas se dedicam com sinceridade, o Senhor está com eles. Você vê aqui que Ele já capacita eles, né? Eram bons em leitura. Os 4 rapazes, Deus concedeu conhecimento e a compreensão de toda a literatura e também a sabedoria. A Daniel especialmente deu o dom de interpretar visões e sonhos. Quando você se volta ou se dedica a algo para Deus, Ele lhe prepara, lhe capacita. Esses 4 rapazes estão aqui em exemplo. Ele aqui já está capacitando. Louvado seja Deus. Outra aqui, ó. Eu percebi, me chamou a atenção, foi esse aqui. O Senhor fez o Senhor fez com que Daniel ganhasse a simpatia do chefe zeloso. Esse lhe disse: vamos ver aqui mais assim.
O próprio rei marcou para eles uma ração diária da comida e do vinho da mesa real. Eles deveriam ser preparados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel passou a se chamar Belsazar, Ananias e tal. Quero chamar a atenção aqui. Daniel resolveu que não iria se contaminar com as comidas e o vinho da mesa real. Esse propósito ele tomou para si, né? Porque ele pediu ao chefe dos eunucos permissão para não aceitar essas comidas. O Senhor fez com que Daniel ganhasse a simpatia do chefe dos eunucos. Você vê aqui que geralmente quando Deus mandava um profeta, um rei, ou levar uma mensagem para um rei, Deus mandava ele não comer, nem receber presentes, geralmente era assim, e nem comer da bebida, da comida nem da bebida do rei. Geralmente o Senhor mandava e mandava fazer isso. Aí o Senhor fez com que Daniel ganhasse a simpatia do chefe dos eunucos. Este lhe disse: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou pessoalmente o que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que o rosto de vocês estão mais pálido que o dos outros moços da mesma idade, vocês acabarão me fazendo culpado de um crime de morte aos olhos do rei. Daniel disse ao funcionário, a quem o chefe dos eunucos havia confiado: faça experiência conosco durante 10 dias. Vocês não darão de comer só vegetais, só água para beber. Depois você compara a nossa aparência com a dos outros moços, né? Como o tempo era determinado, era 3 anos, e ele pediu só 10 dias, o cozinheiro lá do rei aceitou. Depois você compara a aparência dos outros moços e come da mesa do rei. Então faça conosco o que achar melhor. O funcionário aceitou a proposta e fez a experiência por 10 dias. No final dos 10 dias, olha como Deus estava com eles aqui. Você percebe isso? No final dos 10 dias estavam com boa aparência e corpo até mais saudável que todos os moços que comiam da mesa do rei. Então o funcionário tirou definitivamente a comida e o vinho da mesa dos moços e passou a dar-lhes somente vegetais. Aí você vê o propósito de Deus. E aos 4 rapazes, Deus concedeu o conhecimento e a compreensão de toda a literatura e também sabedoria. A Daniel especialmente deu o dom de interpretar visões e sonhos. Daniel era o líder, né? No caso aqui, Deus sempre dirige um líder para algum propósito. É assim que Deus trabalha no meio do seu povo. É assim que ele trabalha. Aí você vê, quando você tem um propósito, Deus capacita, Deus prepara. E para mim isso é bom, eu tenho até facilidade no meu caso, quando eu levo essas mensagens na internet, no YouTube. Inclusive meu canal no YouTube é Eudes Filmagem da Rocha. Se inscreva lá e veja os outros estudos que eu tenho posto. Eu tenho facilidade, quando eu leio um versículo, facilidade de explicar alguma coisa e de chamar a atenção do leitor, do ouvinte, como essa passagem aqui, né? Quer dizer, isso para mim é maravilhoso. E eu tento ajudar alguém porque a palavra de Deus é o manual de instrução da pessoa, do ser humano, do cristão, de qualquer pessoa. Se você se dedicar, ele vai te ensinar tudo de bom. A palavra de Deus é maravilhosa, me livrou até da morte. Várias vezes ela me livrou até da morte. Ela ensina o caminho da salvação e mostra o caminho da perdição. Ou seja, é tudo, para mim é tudo. E quando você começar a ler, como no meu caso, eu estudo ela há 30 anos. Quer dizer, se não prestasse eu não teria parado, com certeza.
Mas nenhum livro eu leio muito pouco, mas a palavra há 30 anos eu leio todos os dias, graças a Deus. Dificilmente um dia que eu não leia, porque ela é maravilhosa. E é isso que eu quero passar para vocês. E falando de profeta, missionário, está aqui. O meu caso o meu nosso caso, louvado seja Deus. Daniel era um missionário, levava a mensagem de Deus, né? Louvado seja Deus. Aqui do 1 ao 21. Em meio à dominação, alguns judeus são escolhidos para servir ao governo opressor, recebendo funções importantes. A mudança de nome o indica. Como então conservar a fé, que é o cerne da identidade judaica? As regras alimentares constituíam parte importante das observâncias judaicas. Vou para Ezequiel. Compare Ezequiel 4, 13 a 14. Como aqui é um estudo missionário, apesar da palavra de Deus ser toda proveitosa, eu gosto de ler ela de um todo porque é maravilhosa. Eu gosto de ler ela, tudo é maravilhoso. Como a palavra do Senhor é pão, a palavra de Deus é pão. Jesus representa a palavra de Deus. E ela própria diz que ele é o pão que desceu do céu. Só que é o pão da alma e do espírito, né? No caso aqui é o pão da carne. Mas vamos ver para a gente ficar a par do que ela quer nos falar. Como então conservar a fé, que é o cerne da identidade judaica? As regras alimentares constituíam parte importante das observâncias judaicas. Compara Ezequiel 4, 13 a 14. Louvado seja Deus. Acho que não pode não. Tirei a letra grande, não pode, para gente entender melhor. Você vai aqui. Aqui aperta na lupa. Ó, 200%. Aí aumenta a letra. Mas ninguém pode tirar não, porque senão abaixa bastante de novo. Eu tenho interesse na letra grande. Perdi aqui o projeto, ó. Onde a gente estava. Vamos lá, o que a gente perde aqui? Só baixar aqui. Onde que a gente estava aqui?
Louvado seja Deus. Perdi aqui. Deixa eu parar aqui a gravação até eu me achar. Construir uma nova identidade. Pegue trigo, cevada, favas. Lentilhas, milho miúdo e espelta. Coloque tudo numa vasilha e prepare alimentos para você, de acordo com o número de dias em que deverá ficar deitado de um lado, isto é, para 390 dias. Aleluia. Por dia e várias vezes você comerá cerca de 250 gramas. Beberá água medida. Somando as várias vezes que tomar água, você deverá beber cerca de 1 litro. As broas de cevada que você comer serão assadas sobre fezes humanos, à vista de todos. E Javé completou: é dessa forma que a casa de Israel comerá alimento impuro no meio das nações por onde eu a espalhei. Então eu disse: ah, Senhor Javé, eu nunca me contaminei. Desde pequeno jamais comi carne de animal morto, de morte natural ou estraçalhada por alguma fera. Até agora a carne estragada nunca entrou em minha boca. Javé me respondeu: está bem, para assar seu pão, desde que você use estrume de vaca, no lugar de fezes humanas. Depois ele me disse: criatura humana, em breve acabarei com os mantimentos em Jerusalém. Olá. Então, Utilize qual internet aqui? é essa daí mesmo. DVD? É. Ah. Está bem. Para assar seu pão, deixo então eles comerão comigo. Diz que é tudo humano, em breve acabarei com os mantimentos em Jerusalém. Então eles comerão comigo pão racionado, e assustados beberão água sob medida. Com a falta de pão e de água, vão desmaiar uns por cima dos outros. Irão se acabando por causa da culpa deles. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Criar uma nova identidade. 9:17. Uma das mais graves consequências do cerco é a fome e a sede. Um racionamento que daí resulta. O pior virá, com o exílio. Cairá por terra a distinção entre puro e impuro,
entre sagrado e profano, e isso abalará a identidade do povo, que se serve dessas referências para se considerar povo de Javé. Com este ato simbólico, Ezequiel mostra que o povo terá de criar novas formas para afirmar a própria identidade. Bom, depois a gente continua para entender melhor. Louvado seja Deus. Depois a gente continua para entrar em 31 minutos.